Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra para o teu coração. Hoje gostaria de falar sobre a fé e como base gostaria de ler a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. É pela fé. É muito fácil nós olharmos para uma história quando já conhecemos o final da mesma. Se torna até um pouco confortável quando nós conhecemos o final de uma história. Mas hoje a proposta desse vídeo é bem simples. É falar sobre algo que, por mais pouco que nós o tenha, faz uma total diferença na nossa vida. E o que é isso? É a nossa fé. A trajetória da vida cristã, ela tem 2 princípios em equilíbrio. E que princípios são esses? Entrar por uma porta e percorrer um caminho. Jesus, certa feita, disse que Ele é a porta e que Ele também é o caminho. Então, há um certo equilíbrio quando nós estamos dispostos a entrar por essa porta e a percorrer este caminho. Ou seja, existe uma diferença entre ato de fé e atitude de fé. Ato de fé é quando eu entro por uma porta, eu entro pela porta. A atitude de fé é quando eu decido percorrer o caminho todos os dias. Outro princípio da nossa vida é a fé. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vemos uma galeria dos gigantes na fé, pintada por um autor desconhecido aos hebreus, que utilizou homens e mulheres que utilizaram a fé para modificarem as suas vidas, que utilizaram a fé para mudarem as suas vidas. E a fé é isso, a fé compõe de 2 elementos, crer e confiar. Mas eu queria extrair 3 lições que eu aprendo com a fé nos versículos que li. Primeira lição, a Bíblia diz que pela fé passaram o mar vermelho. Ou seja, Moisés tinha uma grande dificuldade. E qual era a dificuldade de Moisés? Primeiro, na frente havia um mar e atrás vinha Faraó e sua comitiva. Então, nessa situação, o que Moisés poderia fazer? Há uma dificuldade muito grande. Na frente tem o mar e atrás vem Faraó. Então a Bíblia diz que foi pela fé que passaram o mar vermelho. A primeira lição que eu gostaria de extrair deste versículo é simples. É que pela fé nós vencemos as nossas dificuldades. É pela fé que você vence as dificuldades. Não havia caminho, não havia opções, não havia uma válvula de escape. Mas foi neste momento que Deus abriu um caminho em meio ao mar. Foi neste momento que Deus abriu um caminho em meio ao mar vermelho. Mas foi pela fé. Nós vencemos as coisas pela fé. Nós alcançamos as coisas pela fé. Essa palavra é para o teu coração. É pela fé que nós vencemos dificuldades. Segunda coisa que o texto diz, versículo 29, ele diz que foi pela fé. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Sabe o que eu aprendo? É pela fé que as muralhas cairão. É pela fé que as muralhas que nos cercam cairão. É pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E a terceira e última lição que eu quero extrair desse texto, desta palavra para o teu coração, está no versículo 31, que diz assim:
pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos. Sabe, é pela fé que nós alcançamos a salvação. É pela fé que nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz: mas é pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, pela fé, é um dom de Deus. É pela fé que nós alcançamos a nossa salvação. Pela fé você vence dificuldades. Pela fé as muralhas, os problemas cairão. E pela fé alcançamos a salvação.